Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli e nesse bloco do nosso curso de LOA, a gente vai trabalhar um pouco com os conceitos relacionados à relação entre os poderes no processo de elaboração da LOA. Então, primeira coisa, eu digo que não é uma relação fácil. Não é fácil, principalmente se você não tem algum gatilho. Um gatilho de proteção, principalmente para o executivo. Então, eu vou dar alguns exemplos. No âmbito federal, muita gente critica a emenda constitucional 95 de 2016. Mas essa emenda, ela teve uma vantagem. Ela colocou um freio de amarração nos outros poderes. Em que sentido? Os outros poderes não podem aumentar os gastos deliberadamente e jogar a conta para o executivo. Como, por exemplo, se um determinado membro do Ministério Público ou do Judiciário aumenta lá um valor de determinado auxílio, olha, isso aqui está em lei, aumente-se, pronto, manda a conta para o executivo, aumenta o valor na LOA. Isso acontecia com frequência no Executivo Federal. Com a emenda constitucional 95, acabou. Porque, na verdade, está na Constituição que o poder ele só pode aumentar o valor do ano anterior corrigido pelo IPCA. Então já travou. Já não é uma disputa que vai acontecer no âmbito do Executivo e dos outros poderes. A equipe técnica ela fica mais tranquila para fazer essas alocações. Então, na verdade, eu tenho para dizer o seguinte, eu acho pouco provável que os poderes abram mão das suas receitas. Acho pouco provável isso acontecer. Então, é mais provável que você estabeleça um teto e dali para frente ninguém cresce mais. Pelo menos você faz um estanque, certo? Dá uma estancada no aumento dos gastos dos poderes quando esses aumentos prejudicam o executivo. E eu estou falando prejudicam o executivo porque o executivo é onde ocorrem as políticas públicas. Então, se um poder aumenta um gasto deliberadamente e o executivo não vai mandar os seus servidores embora, ele não vai nem aumentar a despesa com o pessoal, mas ele vai manter a mesma estrutura funcionando, e se o dinheiro não vai faltar, vai acabar faltando, vai acabar faltando dinheiro para investimento, vai acabar faltando dinheiro para o cidadão comum. Então, por isso que eu entendo que essa relação ela é difícil, não tem uma solução fácil. Então, quando um responsável pelo orçamento do executivo, ele elabora a LOA e ele espera as propostas dos poderes, muitas vezes ele recebe alguns, digamos assim, inputs que ele sabe que não vai ter mágica, que vai acabar avançando nas receitas que o executivo tinha programado para alguma política pública. Só tem um jeito para isso aí ser controlado, um gatilho. Esse gatilho pode ser feito por meio de uma emenda, que dá mais força, ou esse gatilho pode ser colocado na LDO. Só que aí o problema, quando você coloca na LDO, dependendo da força dos poderes no Legislativo, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, certo? Nesse caso, esse gatilho ele é mais frágil do que se ele tiver numa emenda, seja na Constituição Estadual, seja na Lei Orgânica. Perfeito? E aí, importante, relação entre os poderes. Compete primeiramente à Câmara dos Deputados elaborar sua proposta de acordo com a LDO. Isso vale para a Câmara, isso vale para o Senado, isso vale para a Assembleia Legislativa, isso vale para a Câmara dos Vereadores. Qualquer legislativo, na hora que vai elaborar sua proposta, essa proposta tem que estar de acordo com a LDO. Só que eu falo, a LDO todo ano tem uma. Então pode ser que um poder, em determinado ano, queira dar um aumento, queira aumentar um benefício, e a LDO foi bem feita, e aí travou aquele benefício. Só que no outro ano, vai ter aquela nova tentativa. No outro ano, pode ter certeza que aquele poder que teve frustrada a sua tentativa, ele vai se articular de maneira que ele consiga colocar na LDO. Então, é o que eu falo. Estando na Constituição Federal, Estadual, na Lei Orgânica, fica mais fácil para blindar, principalmente o Executivo, principalmente as políticas públicas, quanto a aumentos que não estavam sendo planejados em termos de políticas públicas. Quando está na LDO, resolve, mas resolve parcialmente. Perfeito? Judiciário a mesma coisa, tem que estar compatível com a LDO, certo? E o Poder Executivo ele vai fazer os ajustes necessários quando a proposta de um poder, certo? Quando a proposta de um poder estiver em desconformidade com a LDO, o Executivo ajusta. Beleza. Ele ajusta nesse ano. No outro ano, o poder vai fazer o quê?
no momento da elaboração da LDO, vai ter uma pressão no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Vereadores, e essa pressão ela vai conseguir alterar a LDO para que aquele gasto que foi frustrado no ano anterior, no próximo ano dê certo. É assim que funciona o jogo orçamentário. Então, para blindar isso aí, a estratégia seria ter uma blindagem no âmbito constitucional. Perfeito? O Ministério Público, mesma coisa, deve elaborar sua proposta de acordo com a LDO. Defensoria Pública também. Isso também vale para os estados. Então, pessoal, o ponto principal dessa aula era essa mensagem. Ou seja, você que faz parte do Executivo, você que é responsável pela elaboração do projeto de lei orçamentária anual, quando um outro poder chegar com um excesso de despesa em relação ao ano anterior, e ele vai alegar que aquilo estava em determinada lei, que aquilo está previsto, se você não tiver uma proteção, seja na LDO, seja na própria Constituição Estadual ou na lei orgânica, não tem jeito. Aquele gasto vai ser superado, porque geralmente aquilo vai estar baseado em alguma lei. Então não vai ter o que fazer. Se você amarrou bem na LDO, perfeito. Você vai ter todo ano uma batalha. Se você não quer ter uma batalha a todo ano, você coloca um gatilho na própria Constituição Estadual ou na própria lei orgânica, similar ao que existe na Emenda Constitucional 95 de 2016 no âmbito da União. Com isso, você protege realmente aí o Executivo, certo? Protege as políticas públicas. Não é proteger o Executivo no sentido de que o Executivo vai aumentar os gastos dele com o pessoal. É proteger as políticas públicas. Inclusive, certo? Evitando que os outros poderes aumentem gasto com o pessoal, às custas do Executivo, jogando a conta final para o cidadão. Perfeito, pessoal? Então, encerramos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.